Meu nome é Léo. Sempre fui um cara apaixonado. A paixão me move. É a gasolina que faz meu motor funcionar todos os dias. Já tive muitas namoradas, uma para cada estação do ano, talvez até mais. Tive a Joana dos cabelos de fogo, que ria como uma cascata. Tive a Marina dos olhos de oceano, que me ensinou a ver as estrelas durante o dia. Tive a Sofia, a intelectual, que me apresentou a livros que mudaram minha forma de pensar. Cada uma delas foi um universo inteiro. E eu amei explorar cada um desses universos com todo o meu coração. Elas eram incríveis, não me entenda mal. Mas o coração de um homem é uma coisa estranha. Ele guarda espaço. Mesmo quando parece cheio, sempre há um cantinho secreto, reservado para um sonho maior. Eu era feliz com cada uma delas, mas no fundo, bem no fundo, eu sabia que estava apenas treinando. Era como se eu estivesse me preparando para a grande final de um campeonato. Meus amores passados foram as eliminatórias, as semifinais. Eram importantes, claro. Mas o troféu, o grande prêmio, ainda estava lá, me esperando em um pedestal muito, muito alto, quase inalcançável para um cara comum como eu. Meu sonho tinha um nome que soava como música e poder. O nome dela era Lyra. Ela não era uma garota comum. Ela era a namorada do Supremo. Não um Supremo qualquer, mas o Supremo. O ser que comanda as marés e sussurra com os ventos. Conquistar o coração de Lyra não era uma questão de mandar flores ou escrever poemas. Era uma questão de provar meu valor. De mostrar que eu era digno não apenas dela, mas do universo que ela representava. Era a missão mais difícil, a jornada mais perigosa. E eu, Léo, estava pronto para começar. Eu tinha que tentar. Eu sabia que o caminho seria longo e cheio de perigos. Meus amigos me chamavam de louco. Léo, esqueça isso. Ela é de outro mundo, eles diziam. Talvez eles estivessem certos. Mas como se esquece um sonho que te acorda no meio da noite? Como se ignora a batida do coração que grita um nome? Eu não podia. Para mim, desistir de Lyra seria como desistir de respirar. Então, arrumei minha mochila, afiei minha espada de herança e dei o primeiro passo na estrada desconhecida. Eu ia enfrentar o que fosse preciso. Eu ia lutar por ela. O primeiro guardião do caminho para Lyra era um dragão. Um dragão vermelho como o sol poente, com escamas que brilhavam como rubis. Ele dormia no topo da montanha das chamas eternas. Seu nome era Ignis. O calor era insuportável. O ar cheirava a enxofre. Eu não podia lutar com ele de frente. Seria suicídio. Eu era apenas um homem. Então, usei a inteligência. Passei semanas observando seus hábitos, aprendendo seus padrões de sono. Descobri que ele amava o som de uma flauta antiga. Então toquei a melodia mais triste que conhecia. A música o acalmou, o fez lembrar de tempos antigos, e ele adormeceu profundamente, permitindo que eu passasse sem queimar. Depois do fogo, veio o gelo. Um mago poderoso chamado Glacius vivia em um palácio feito de gelo que nunca derretia. Ele controlava as nevascas e o frio cortante. Suas magias eram enigmas. Para passar por ele, eu não precisava de força, mas de astúcia. Ele me apresentou 3 portas de gelo. Atrás de uma, a passagem segura. Atrás das outras 2, o congelamento eterno. Ele me deu um único enigma. O que tem cidades, mas não tem casas, tem florestas, mas não tem árvores, e tem rios, mas não tem água? Eu pensei em todos os meus amores, em todos os livros que li, e a resposta veio: um mapa. Eu escolhi a porta correta, e o mago, impressionado, me deixou seguir. Os desafios continuaram. Depois do mago, tive que navegar pelos mares da ira, onde deuses antigos e esquecidos competiam em tempestades furiosas. Poseidon, ou alguém que se parecia muito com ele, me desafiou para uma corrida de barcos. Meu pequeno barco, contra sua carruagem, puxada por cavalos marinhos feitos de ondas.
Eu não podia vencer com velocidade. Então, usei meu conhecimento das correntes marítimas, que aprendi com Marina. Desviei das grandes ondas, usei os redemoinhos a meu favor, e por um triz, cheguei à outra margem primeiro. Os deuses, contrariados, abriram o caminho. Cada desafio me deixava mais forte, mais determinado. Eu estava cansado, ferido, mas meu coração batia forte. Cada vitória era um passo mais perto de Lyra. Eu podia sentir, era como se a presença dela fosse um farol, me guiando através da escuridão e do perigo. Enfrentei grifos nos céus, respondi aos enigmas de uma esfinge e caminhei por florestas onde as árvores sussurravam mentiras para me desviar do caminho. Cada monstro vencido, cada obstáculo superado, não era apenas uma prova para os guardiões, era uma prova para mim mesmo. Eu estava descobrindo uma força que não sabia que tinha. E tudo isso por ela, por Lyra. Finalmente, cheguei ao último guardião, o mais temido de todos. Ele vivia nas profundezas do abismo silencioso, um lugar tão fundo que a luz do sol nunca havia tocado. Era o Kraken de olhos de pérola, um monstro marinho colossal, maior que uma montanha, com tentáculos que podiam esmagar navios como se fossem brinquedos. Ninguém que o enfrentou jamais retornou. A água era escura e fria. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pela batida do meu próprio coração assustado. Eu estava em um pequeno submarino encantado, um presente do mago Glacius. Mas eu sabia que o submarino não resistiria a um ataque direto. O monstro apareceu de repente. Seus olhos, grandes como luas e brilhantes como pérolas, iluminaram a escuridão. Eram hipnóticos, prometendo paz e descanso eterno nas profundezas. Senti uma vontade imensa de desistir, de apenas me deixar afundar. Seus tentáculos se moveram lentamente em minha direção. Eram como cobras gigantes prontos para me esmagar. O medo era paralisante. Por um momento pensei em meus amigos. Pensei que eles estavam certos. Aquilo era loucura. Eu era apenas um homem. Como poderia vencer um titã das profundezas? Lembrei de Joana, de Marina, de Sofia. E então, pensei em Lyra. Foi o pensamento dela que me salvou. O amor por Lyra era mais forte que o medo. Era mais brilhante que os olhos do Kraken. Eu não tinha uma arma poderosa o suficiente para ferir sua pele grossa. Mas eu tinha algo melhor. Eu tinha a minha paixão. Lembrei de uma lenda que ouvi de um velho pescador. A lenda dizia que o Kraken guardava em seu coração a primeira luz que já existiu. Ele a protegia da escuridão. Era sua força e sua fraqueza. A criatura não era má, apenas solitária e protetora de seu tesouro. Eu não precisava lutar contra ele. Eu precisava libertá-lo. Usando o sonar do submarino, modifiquei a frequência para emitir uma vibração ressonante, parecida com uma canção de ninar. Não uma canção de batalha, mas de compreensão. Apontei o feixe sônico não para sua cabeça, mas para seu peito. A vibração viajou pela água e tocou o coração do monstro. O Kraken parou. Seus olhos perolados piscaram. De seu peito, uma luz suave e quente começou a brilhar, crescendo cada vez mais, até iluminar todo o abismo. A primeira luz foi libertada. O Kraken, agora em paz, gentilmente me guiou com um de seus tentáculos até uma caverna secreta. Eu havia vencido o terror não com a espada, mas com o coração. A caverna me levou a uma praia de areia prateada. E lá, sentada em uma rocha de cristal, estava ela, Lyra. Ela era ainda mais linda do que em meus sonhos. Seus cabelos pareciam feitos de estrelas, e seus olhos continham a sabedoria de Eras. Ela me olhou e sorriu. Não era um sorriso de pena ou de surpresa. Era um sorriso de quem estava esperando. Ela já sabia de tudo. Ela tinha visto cada batalha, cada prova, cada momento de dúvida e cada ato de coragem. Ela viu a luta contra o dragão.
o enigma do mago e o confronto com o Kraken. Ela viu tudo. Você veio, disse ela. Sua voz era a melodia que eu busquei por toda a vida. Eu caminhei em sua direção, meu coração batendo como um tambor em uma festa. Eu não precisava dizer nada. Meus joelhos estavam fracos, minhas mãos tremiam. Todas as palavras que ensaiei desapareceram da minha mente. Eu apenas fiquei ali, na frente dela. O homem que cruzou o mundo e enfrentou o impossível. Ela se levantou e tocou meu rosto. Seu toque era quente e real. Não era um sonho. Era a mais pura e concreta realidade que eu já havia experimentado. Os outros tentaram lutar contra os guardiões. Eles trouxeram exércitos e armas poderosas. Ela continuou suavemente. Eles queriam me possuir como um troféu, mas você não lutou contra eles. Você os compreendeu. Você usou a música, a inteligência, a astúcia e, por fim, a compaixão. Você não queria me conquistar. Você queria me encontrar. Naquele momento, eu entendi. A jornada não era sobre provar minha força para ela. Era sobre descobrir a verdadeira força dentro de mim. A força do amor, da empatia e da coragem. Era isso que me tornava digno. Hoje, 13 de junho de 2025, eu olho para o lado e vejo Lyra dormindo tranquilamente. Estamos em nossa casa, que fica um pouco entre o mundo dos homens e o mundo dos mitos. A jornada foi longa. Foi a coisa mais difícil que já fiz. Mas cada segundo, cada ferida, cada lágrima, valeu a pena. Encontrei o meu amor supremo e descobri que o amor verdadeiro não é sobre vencer monstros lá fora. É sobre entender e acalmar os que temos dentro de nós. E essa é a maior aventura de todas. Eu sou Léo, e eu sou o homem mais feliz do universo.